Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos para mais essa aula, que foi planejada de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nesta aula vamos pensar sobre consciência ambiental e o gênero manifesto. Sobre a temática do mês de setembro, consciência social e ambiental, vocês viram com o professor de História as diferentes formas de tratamento que o povo indígena Kayapó e os colonizadores portugueses apresentavam em relação à natureza no século XVII. Em Geografia, vocês aprenderam sobre como se dá a proposta de regionalização dos espaços geográficos e a relação com os aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais, e a conscientização socioambiental. Em nossa aula anterior, verificamos que há diferentes tipos de consciência social que podem ser praticadas tanto por pessoas jurídicas, como por exemplo empresas, fábricas, indústrias, microempreendedor individual, e também por pessoas físicas, os demais cidadãos. Verificamos como as ações de cidadãos, empresas e instituições que buscam contribuir com o bem-estar da sociedade acontecem por meio do gênero textual notícia. Se todos podem contribuir para uma sociedade melhor, será que também podemos colaborar para a preservação do meio ambiente? Ah, podemos, não é verdade? Mas como? Então, para saber mais sobre consciência ambiental, como ela se relaciona a você e à língua portuguesa, é o que nós vamos aprender agora. Retomando então a nossa aula anterior, falamos sobre consciência social e ambiental também, porque a consciência ambiental é um tipo de consciência social. Vamos relembrar então o que é responsabilidade social? A responsabilidade social está relacionada à forma que as empresas e outras organizações, instituições, pessoas também, repensam as suas posturas e condutas. Está relacionada também a ações que promovem o bem-estar da sociedade e também promovem a preservação do meio ambiente. Os cidadãos também possuem responsabilidade social e são atuantes, né? Muitos são atuantes. E nós vamos verificar nessa nossa aula de hoje como é que nós podemos atuar de forma melhor, né? E de maneira a contribuir mais para a preservação do meio ambiente tão importante para nós. Como exemplo, né, de como essas ações podem acontecer por parte de instituições e empresas, eu trouxe um exemplo para vocês aqui de uma fábrica, né, de tecidos jeans, na verdade, de peças, né, de vestuário jeans. E quando eu pesquisei, eu descobri que é um ramo, né, de mercado que o consumo de água é muito intenso. Mas essa empresa aqui, ela verificou, né, uma forma inovadora, né, e bastante tecnológica de construir, de fazer a lavagem do jeans por meio de laser. É bem interessante. Então vejam só, essa empresa, além de tentar reduzir esse consumo de água, né, ela buscou também outras ações, né, que promovem a preservação do meio ambiente. Uma delas é o tratamento da água para o retorno, né, ao meio ambiente. Então, extrai-se, utiliza e depois retorna. Então, a forma que essa água retorna à natureza, ela é tratada, né, antes desse retorno, para não poluir, né, ou poluir menos. E a redução, né, no processo de elaboração, de lavagem desse jeans e construção dessa peça, a redução de resíduos tóxicos, né, tanto na água quanto no meio ambiente mesmo, no ar, por exemplo. Diminuição de recursos naturais e também da água, que é o principal aqui. E redução do consumo de energia. Então, com essa inovação, né, que eles buscaram, eles conseguiram reduzir bastante os custos, né, da produção dessa peça de vestuário. E como é que isso aconteceu, né? Vocês vão ver um vídeo agora falando sobre esse processo e como é que ocorre, né, essa lavagem sem água das peças jeans.
Observa então, pessoal, a retratação, né, desse processo. Aqui tá, é processo físico sem uso de químicos, então a peça é dependurada, né, e o laser é que faz essa lavagem, essa impressão de que está bem lavada e já perdeu um pouco de cor em determinadas áreas da peça, certo? E agora nós vamos pensar, né, por que é que essa empresa pensou nisso, né, além da preservação do meio ambiente? Lembra que nós falamos que houve a redução dos custos? Né? Em parte, sim, mas houve anteriormente a essa redução um investimento em inovação tecnológica, nas técnicas, no aprimoramento, né, de como fazer essa peça, de como trabalhar essa peça para chegar ao consumidor. Então, é necessário investimento. E é necessário também, para toda a sociedade, né, a consciência ambiental relacionada à educação. A partir de quando as pessoas, então, passam a entender e conhecer a real necessidade da preservação do meio ambiente, passam também a adotar práticas, né, e estilos de vida que favorecem a preservação do meio ambiente. Como isso acontece, então, né? Pela construção de valores que ressaltam, né, a importância do meio ambiente, a preservação, né, voltada para ações mesmo de preservação, e poupar também os recursos naturais, certo? E o que é que isso tem a ver com você, né? Que às vezes não é dono de uma fábrica de jeans, né? Não tem necessariamente uma empresa que necessita de extrair tantos recursos naturais ou de emitir tantos poluentes no meio ambiente. Como você pode colaborar para isso? Vamos conhecer? Bem, começando pela necessidade, né, de preservação desse meio ambiente, temos aqui, né, o conhecimento da nossa natureza, do nosso meio ambiente. Pensando nisso, a gente lembra, né, quase que de imediato, né, da floresta amazônica. E aqui eu trouxe para vocês um mapa, né, que está relacionado ao desmatamento da floresta, certo? Então, nós podemos perceber aqui que o desmatamento realmente é intenso, certo, pessoal? Então, a partir do momento que passamos a conhecer a necessidade e a entender de que isso aqui realmente acontece, é um fato, né, e que precisa ser parado, ser reduzido, ser diminuído, né, se possível parado, nós passamos a pensar de outras maneiras. A pensar também no nosso ambiente aqui mais perto, né, mais próximo de nós, que é o cerrado, né, que também tem a sua importância. Mas o maior local, né, vamos assim dizer, de desmatamento, né, e agressão à natureza realmente é praticada aqui na floresta amazônica no nosso país. Temos que falar também, não é possível negar isso, né, os fatos, principalmente dos noticiários, em relação às queimadas, né, não só da Amazônia, como falamos aqui também, mas lá sabemos que está muito intenso esse fogo e é necessário tomar atitudes, né, emergenciais para contenção. Aqui nós temos um animal, né, que está cego em decorrência do fogo, né, das queimadas, é um tamanduá-bandeira. Bom, quando pensamos nisso, temos também pensar, né, no próximo a nós, né? Então, quando nós praticamos e exercitamos a nossa consciência enquanto cidadãos em relação ao meio ambiente, nós passamos a prestar mais atenção em alguns pontos que são essenciais. E nós, como pessoas e consumidores também, precisamos entender e rejeitar produtos de empresas que não levam a sério a consciência ambiental. Vamos verificar como podemos fazer isso. Nós temos que trabalhar, então, a ideia de consumismo e consumo para começar a nossa conversa. Consumismo está relacionado a gastos em produtos, serviços sem utilidade imediata, supérfluos. É quando você compra um produto para utilizar depois. Você já tem um que te serve, que te favorece, mas você está comprando mais um porque estava com preço legal ou que você um dia vai usar e vai acumulando esses produtos em casa. Isso é consumismo. Bem, o que é consumo então? O consumo está relacionado a gastos com produtos e serviços necessários à sobrevivência. Vamos pensar então no nosso vestuário, já que começamos a falar, né, lá da empresa que fabrica jeans. Quando nós pensamos nisso, vamos pensar lá no nosso guarda-roupa. Quantas peças nós temos lá?
Será mesmo necessário comprar mais um par de sapatos, mais um par de tênis, mais uma camiseta ou mais uma calça jeans? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, nós começamos a pensar o nosso comportamento em relação ao consumismo e em relação ao consumo, certo? E agora eu vou falar para vocês sobre o consumo consciente, porque só o consumo, como nós já falamos aqui, que é para necessidade imediata, não é consumo consciente. Consumo consciente está relacionado a diversas outras coisas e tem muito a ver com a consciência ambiental. Vamos conhecer? Para praticar o consumo consciente, nós temos um caminho a percorrer e esse caminho está cheio de questionamentos muito importantes, que às vezes nós não paramos para pensar quando vamos a uma loja ou vamos ao supermercado, né, as feirinhas que nós gostamos tanto. Então vamos às perguntas. Por que é que eu preciso comprar esse item? Só porque você quer mais um, você quer variedade, você já tem, você quer, né, mais coisas, você quer uma inovação? Por qual motivo você realmente quer esse produto? Né, você está realmente precisando ou você só quer? Né, temos que pensar na necessidade e no querer. E aí, nós temos que falar sobre o que comprar. Então, você vai comprar o quê? E aí, nós temos que pensar aqui. Você escolheu o produto, né, de que forma? Daquela empresa que preserva o meio ambiente, que pratica ações de consciência ambiental, ou você não observa isso? Esse é um fator importante aqui para o consumo consciente. Né? Então, você já escolheu o seu produto, como é que você vai comprar esse produto? Né? De uma loja que tem um certificado, né, de que extraiu, por exemplo, a madeira de forma legal? Ou você nunca se importou com essa situação? Vai comprar um móvel, uma cadeira, uma mesa e nunca se questionou de onde veio aquela madeira? Será que foi de um reflorestamento ou não? Então, isso é muito importante. Lembra que nós falamos da preservação da floresta amazônica? Claro que às vezes, né, nós não vamos lá derrubar uma árvore, mas se nós não começarmos a praticar essa questão aqui do consumo consciente, nós acabamos colaborando para que aquele desmatamento lá continue da forma que está. Bem, de quem comprar então? Está muito relacionado, né, ao como comprar. De uma empresa séria, que você possa fazer uma pesquisa sobre ela, que tenha conhecimento, né, de que não compra madeira ilegal ou que agride o meio ambiente, por exemplo. Como usar? Você vai usar essa peça uma única vez e nunca mais vai usar? Será que você está utilizando de forma consciente? Porque se você não usa e não doa essa peça, por exemplo, essa peça vai ficar encostada. Então é o algodão, né, que foi feito ali a camiseta, que foi feito o jeans, que foi plantado, foi colhido, né, e que não está sendo utilizado mais. É preciso repensar. E aqui, como descartar? Se essa peça não serve mais para você, há um descarte correto. Nós sempre ouvimos falar de como descartar pilhas, né, que tem que ser um ambiente seguro, a gente tem que levar no ecoponto, mas nós não pensamos nas várias outras coisas, né, que nós não queremos mais, mas que vamos descartar. É preciso saber descartar da maneira correta. E outro assunto que está bastante relacionado ao consumo consciente são os 5 R's. Provavelmente você já ouviu falar em alguma aula de geografia ou mesmo de língua portuguesa quando trabalhamos esse tema e esse assunto, certo? Vamos relembrar? Bem, está relacionado ao repensar, observem como está muito ligado ao consumo consciente. Você vai repensar a compra, será que eu realmente preciso? Não, vou pensar mais um pouquinho antes de comprar. A reutilizar, comprei um lanche, uma comida ou comprei um produto que veio num pote, é possível reutilizar esse pote, por exemplo? É possível reutilizar essa embalagem? A questão do reciclar, não é possível mais usar, é possível reciclar? Sim. Né? Então, de que maneiras você pode descartar esse seu lixo para que ele possa ser reciclado? E há necessidade de reduzir, né? Então eu vou comprar 5 blusas porque estavam na promoção? Não, eu preciso só de um, então eu vou comprar só uma mesmo. Né? É preciso reduzir e é preciso recusar. É preciso observar as propagandas e falar, realmente isso é muito interessante, mas eu não quero. Né? Obrigado, recuso. Não é fácil, não é verdade? E pensando nisso, o que é que a língua portuguesa tem a ver?
Pensando, né, nessas agressões em relação ao meio ambiente, ao consumo consciente, a maneira que nós tratamos, né, e nos relacionamos com a natureza, é possível que nós façamos, por exemplo, registros desses atos, é possível que nós façamos denúncia desses atos. E sobre isso, eu quero falar com vocês sobre a manifestação, certo? Então, a manifestação é uma ação coletiva em que as pessoas se reúnem de maneira pública, geralmente presencial, e agora bastante comum virtualmente, né? Relacionadas a situações políticas, econômicas e sociais. Então, manifestam o quê? A expressão, né, o sentimento ou o desejo que eles têm de mudança. Ou para fazer uma denúncia social, né, sugerir modificações também, acontecem aqui na manifestação. E um gênero textual da manifestação é o manifesto. A maioria das manifestações são oralizadas, né? Mas o manifesto ele tem um fator bastante característico dele, que é a presença da linguagem escrita. Vamos conhecer? É um gênero textual de autoria coletiva também, mais de um autor, geralmente. E o que o manifesto objetiva é incentivar ações em defesa de causas relevantes. Então, ele quer convencer as pessoas a mudar de atitude ou aderir às ações que eles já praticam. Geralmente, o manifesto é realizado para que a população se mobilize, né? Então, geralmente é aberto para toda a população. E é um excelente exercício de democracia também, porque não só fatores ambientais estão relacionados ao manifesto. Em relação a isso, temos o seguinte: a presença da linguagem escrita, né, do uso da escrita. Os pensamentos são expressos, né, de cunho religioso, político, como falamos agora, né, independente disso, é o que o grupo necessita manifestar a opinião ali. Coletivo, a opinião pública é impactada, e é um gênero argumentativo. Olha que interessante. E o que é um gênero argumentativo? Vocês estão lembrados? É aquele gênero que a pessoa quer convencer, quer persuadir outra pessoa a aderir à sua ideia. Então, no manifesto, as pessoas demonstram argumentos, falam, olha, preserve o meio ambiente por esse motivo e por esse outro motivo. E aí nós que vamos ouvindo esse manifesto, vamos pensar, nossa, será que vale mesmo a pena? Não me convenceu. Eu também vou aderir a essa causa. E aí nós temos a presença da linguagem formal, principalmente, e verbos no imperativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma ordem ou uma solicitação. Um exemplo, preserve a natureza. Esse verbo aqui, preserve, está no imperativo. E quando nós lemos a frase, quando ouvimos essa frase, temos a impressão, né, de que temos mesmo que fazer, né? Preserve a natureza, não há opções, tem que preservar. Em relação à estrutura, como é que ele está estruturado? Tem a presença de um título, que na maioria dos casos, né, sempre é uma síntese, é um resumo da ideia apresentada. No corpo do texto, nós temos as reivindicações, os argumentos, né, os motivos daquela discussão, o problema, né, que está sendo trazido ali, discutido. E é comum também, é de bom tom que tenha possíveis soluções e alternativas para solucionar mesmo esse problema. Porque só reclamar, né, por reclamar, só manifestar por manifestar, às vezes dá a impressão de que a pessoa que escreveu o manifesto não estudou muito daquele assunto, não tem bastante conhecimento daquele assunto para estar ali falando, né, daquele determinado assunto. Aqui nós temos, no final, a data e a assinatura dos vários autores, quando isso é possível, né, ou o nome do grupo. Acontece agora, né, que as pessoas estão fazendo bastante manifestos virtuais, que as assinaturas também são virtuais. Alguns manifestos se tornaram muito conhecidos, né, da maioria das pessoas. Olha os assuntos como são variados. Nós temos um manifesto antropofágico que está relacionado à literatura, um manifesto comunista que está relacionado à política, e nós temos também o manifesto Amazônia para Sempre, que é relacionado ao meio ambiente, e nós vamos conhecer nessa nossa videoaula. O que é então o manifesto Amazônia para Sempre? É do gênero manifesto, do gênero textual manifesto, como vocês acabaram de conhecer, e está relacionado. Aqui, né, eu relacionei para vocês os itens, né, essenciais aqui desse manifesto. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, do manifesto como um todo, e aqui a gente tem os dados. Quem escreveu o manifesto foi Juca de Oliveira, apesar da iniciativa ser de diversas pessoas, né, diversos artistas aqui do Brasil.
O destinatário, né, para quem se dirigia esse manifesto, então, era o Senado Federal. Foi entregue em Brasília em 13 de maio de 2009. As assinaturas, olha a quantidade, pessoal, 1.100.000 assinaturas. É bastante gente, né, que aderiu a essa causa. E quais eram os posicionamentos dos autores? Eles defendiam a Amazônia como patrimônio nacional, né, aqui dos povos brasileiros, e eles queriam também, exigiam, na verdade, a utilização da floresta dentro das leis para a preservação do meio ambiente. Então, eles não queriam aqui, né, a parada, né, total, né, de extração dos recursos, mas que isso acontecesse de forma a respeitar o meio ambiente e a floresta. Quais eram, então, os argumentos? A grande área devastada, né, pela derrubada de árvores e também queimadas, necessidade de contenção desse desmatamento, a extração de recursos de maneira sustentável e a preservação da floresta. Eles alegavam que essa preservação não impede o desenvolvimento econômico e social do país. Então agora é a hora da nossa atividade e você vai conhecer o manifesto. Vamos então conhecer o manifesto e, por se tratar de um texto um pouco mais longo, nós vamos lembrar da nossa estratégia de leitura. Lembra-se, nós vamos ler um parágrafo ou ler um trecho e vamos construir uma frase. Uma frase bem curtinha, o mais curto possível que você puder construir, certo? Então vamos lá. Leia o Manifesto Amazônia para Sempre, é um texto adaptado, tá, pessoal? Eu retirei um trecho dele para responder ao exercício que se segue. Acabamos de comemorar o menor desmatamento da floresta amazônica dos últimos 3 anos, 17.000 quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. Da área total já desmatamos 16%, o equivalente a 2 vezes a Alemanha e 3 estados de São Paulo. Não há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços ambientais importantíssimos ao Brasil e ao planeta. Essa vastidão verde que se estende por mais de 5 milhões de quilômetros quadrados é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da Terra e auxiliando na regulação da temperatura do planeta. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia homem-natureza entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver, mesmo depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação continua. Como no passado, enxergamos a floresta como um obstáculo ao progresso, como área a ser vencida e conquistada, um imenso estoque de terras a se tornarem pastos pouco produtivos, campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos, ou então uma fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. Continuamos um povo irresponsável. O desmatamento e o incêndio são o símbolo da nossa incapacidade de compreender a delicadeza e a instabilidade do ecossistema amazônico e como tratá-lo. Um país que tem 165.000 quilômetros quadrados de área desflorestada, abandonada ou semi-abandonada, pode dobrar a sua produção de grãos sem a necessidade de derrubar uma única árvore. É urgente que nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos recursos naturais. Portanto, a nosso ver, como único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina o parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, onde se lê: a floresta amazônica é patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Assim, deve-se implementar em níveis federal, estadual e municipal a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica. Já. É hora de enxergarmos nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história. Somos um povo da floresta. Pessoal, como vocês puderam perceber, o manifesto ele é um pouco mais extenso, né? E são abordados ali também diversos temas que poderíamos falar em diversas aulas. Mas para essa nossa videoaula, eu selecionei um ponto específico para trabalharmos. E nas atividades do portal, você vai conhecer um pouco mais desse manifesto. Vamos lá!
O que o manifesto propõe em relação à exploração da floresta amazônica? Bem, lembra que nós falamos que o manifesto é comum as pessoas denunciarem um problema e também propor soluções para ele? É comum e é de bom tom. Então, quando nós pensamos nisso, sobre um manifesto que nós acabamos de ler juntos e que você elaborou frases curtas aí que resumem trechos desse texto, o que você verificou que é proposta das pessoas que elaboraram o manifesto, né? O que o manifesto propõe em relação à exploração da floresta amazônica? Então, quando pensamos nisso, né, você deve lembrar e verificar aí nas suas anotações que eles queriam, né, eles exigiam que a floresta fosse patrimônio nacional. Isso mesmo. Talvez tenha sido até uma frase aí que você construiu como síntese. Tem mais alguma coisa? Que a exploração da floresta aconteça de forma consciente. Isso mesmo, eles propuseram isso. Tem mais aspectos que eles propuseram? Sim, tem mais. Para a elaboração de uma resposta aberta, pessoal, uma resposta discursiva, que é que você tem que escrever um texto, né? É importante você primeiro fazer o seu planejamento. 2 itens são importantes? São, é uma quantidade interessante. Mas você pode também acrescentar novos itens? Pode também, né? Vamos ficar com esses 2 aqui. Que a floresta seja patrimônio nacional, que a exploração da floresta aconteça de forma consciente. Vocês verificaram que aqui é um planejamento da resposta, certo? A gente tem aqui marcadores, uma frase não está relacionada com a outra. Então, quando vamos elaborar uma resposta aberta, temos que pensar na maneira que nós falamos, né? Fazendo tudo sentido. Nós não falamos palavras soltas e não falamos de maneira faltando, né? A faltar relação de sentido entre as nossas palavras. Então, aqui também a gente precisa fazer isso. Uma sugestão para você é a seguinte: a proposta, aqui eu coloquei essa palavra, que se nós verificarmos, né, ela está subentendida aqui na pergunta. Muitos alunos têm dificuldade de começar a resposta. Então, você pode utilizar palavras que estão aqui na questão e você pode também utilizar uma palavra similar ao que você já tem na questão. O que o manifesto propõe? Olha só, a proposta é a transformação da floresta em patrimônio nacional e, fazendo a ligação com aquele segundo item, né, que a exploração da floresta aconteça de forma consciente. Assim, a sua resposta vai ficar com uma espécie de introdução ali, né, e ligação entre os itens que você já havia selecionado. Ficou, né, uma resposta texto. Bem curtinha, mas essencial. Continue caprichando nas suas atividades do portal e também naquelas que o seu professor personaliza para você. Então, até a próxima, pessoal. Tchau!